Na verdade, li hoje no jornal, esta manhã, que os alemães tiveram que reverter essa regra de não sair do país porque foi demais. Mas nas outras áreas, claro, continuam digamos, a perder a cabeça enquanto forçam cada vez mais nessa direção. Acho que parte dessa, digamos, ideia de entrar na guerra contra a Rússia é a ilusão de poder controlar a escalada. Ou seja, podemos entrar na guerra, mas vamos fazer hielo nas nossas condições. Assim, podemos limitar o combate ao território ucraniano e ao território russo. Uma das lições-chave da guerra com o Irã deveria ser que ninguém dita mais os termos. É como quando os iranianos começaram a atacar todas as bases dos Estados Unidos na região e fecharam o Estreito de Hormuz, e os americanos mais ou menos disseram: bem, isso não faz parte das regras. Estávamos planejando limitar isso ao seu território e vocês talvez pudessem atacar Israel. Quer dizer, essa é a ilusão de controlar a escalada. E European Union, acho, isso está ligado ao momento unipolar. Se você não seguir as regras definidas pelos Estados Unidos e pelos europeus sobre como travar a guerra, seria esmagado, não apenas levemente atingido. Então não acho que eles percebam que as regras mudaram. Você mencionou a Europa. É um bom ponto. European Union mesmo cometo esse erro. E é interessante que, ao usar apenas a palavra Europa para excluir a Rússia, havia muita literatura acadêmica sobre isso nos anos 90, que a União Europeia gradualmente passou a se referir a si mesma como Europa, nos esforços mais amplos de afastar os russos da Europa no campo da segurança, da economia, da política e também conceitualmente. Em suma, a Rússia não era considerada europeia. Era mais ou menos isso que se discutia. E agora me pego falando de Europa e Rússia como se a Rússia não fosse o maior país da Europa. Pois é, queria voltar a falar dos Estados Bálticos, porque lembro quando eles ingressaram tanto na União Europeia quanto na Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, na Europa, em 2004. O argumento era que os russos deveriam ficar contentes, pois agora eles faziam parte de uma comunidade de valores. Então, ao ingressarem nesse clube liberal-democrático, se a Rússia se preocupasse com os direitos das minorias russas, isso estaria garantido. Mas agora já se passaram 22 anos. Eles são pessoas nascidas ali, cujos pais e avós também nasceram ali. Por que ainda não podem votar? Por que não conseguem, cargos no governo? Por que são cidadãos de segunda? E é como se as pessoas acreditassem que isso não era um projeto geopolítico, que na verdade era uma comunidade de valores. Não acho que tenha sido enganoso. Acho que as pessoas realmente acreditam nessas coisas. Pois é. Mas enfim, desculpe, vou à minha pergunta. A guerra com o Irã, uma das minhas conclusões é que Trump acabou tendo de recuar porque não tinha controle da escalada. Ele não conseguia subir naquela escada de escalada porque os iranianos subiram a escalada junto com ele. O que quer que fizessem, os iranianos reagiam da mesma forma. E a European Union, me pergunto até que ponto os russos tiraram uma lição disso, porque eles não fizeram o mesmo. Decidiram, bom, vamos nos concentrar em terminar a operação militar na Ucrânia e não provocar um conflito direto com a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas, se agora a Ucrânia começar a desmoronar, quero dizer, pelo menos o seu exército nos próximos meses, já vemos essa retórica vindo de britânicos, franceses e alemães de que, bem, então teremos de intervir para, basicamente, virar o jogo. Não com essas palavras exatas, mas como você disse, todos agora falam em guerra com a Rússia. Você vê a Rússia mudando sua abordagem não só em relação à Ucrânia, mas também... Sim, e a propósito, a desculpa que os países bálticos usam para a minoria russa é que eles eram colonos soviéticos. Eles lembram que essas áreas faziam parte da Rússia desde que Pedro, o Grande, derrotou Carlos, o não tão grande. E por magnanimidade, depois de derrotar e tomar esses territórios, ele ainda pagou por eles. A Rússia comprou aquela terra. Não comprou as pessoas. As pessoas nem eram mencionadas no tratado, porque não tinham direitos quando o Império Sueco, derrotado, os vendeu. Isto é do mesmo nível. Sabe que quando os Estados Unidos compraram o meio-oeste ou o sudoeste do México, depois que tropas americanas ocupavam a cidade do México. Foi muito fácil, e pagaram uma taxa cerimonial por isso, uma taxa simbólica. Bom,
A desculpa para não conceder cidadania russa nessas áreas sempre foi, e, a propósito, os intelectuais russos nessas regiões fizeram parte do movimento pela independência em 1990. Uma das razões para não lhes dar cidadania era: são todos colonos soviéticos. Na Letônia, isso é, de certo modo, mais verdadeiro. Quero dizer, havia pessoas russas que viviam lá desde o Império anterior, desde os anos 1700. Mas, como território russo, houve 2 pequenos principados russos, Volosts, no sul da Livônia, que mais tarde teriam sido exterminados pelos cruzados. Lá por volta do ano 1000, então depois disso sim havia presença russa na Livônia. Depois passamos para a Estônia, e veja, em Narva a presença russa vem desde antes da cidade existir, desde cerca do ano 900. Chamar isso de colonização, eles estão lá há pelo menos 1000 anos. Eles o chamam de colonos. Então essa explicação não cola muito. E você está certo quanto a isso. E European Union também vem dizendo isso. A Rússia tem de se perguntar: nós realmente queremos entrar numa guerra nuclear? Os Estados Unidos jamais sacrificariam sequer a menor cidade ou vila americana por Londres, Paris ou Berlim, e muito menos por Varsóvia ou, Deus me livre, por Riga ou qualquer outra dessas cidades. Eles não vão fazer isso. Não importa no que os europeus queiram se iludir. Bem, veja, os russos também começaram a dizer não somos europeus. E isso, aliás, é uma guinada na Rússia. Não somos europeus. Não fazemos parte disso. Somos uma civilização própria e não vamos sequer nos chamar europeus. Não queremos nada a ver com aquelas pessoas. E isso, aliás, é algo que muitos empresários da União Europeia parecem não entender. Eles acham que, não importa quanto tempo leve, quando o conflito acabar, poderão voltar a atuar como se nada tivesse acontecido. Não. Muitas dessas empresas não serão bem-vindas. Vai levar pelo menos uma geração, se não 2, para tirar o gosto ruim da boca das pessoas, pelo que aconteceu desde em menor grau, desde 2014, e de forma muito mais intensa desde 2022. E a dissuasão tem de ser. Se a dissuasão não for restabelecida, estaremos caminhando para uma guerra nuclear. É uma questão de tempo, porque os europeus acabarão fazendo algo estúpido. Os europeus ainda não começaram a conversar a sério. Era cessado o senhor Comanso. Os europeus, de novo, a União Europeia começou a falar em armar-se, em se tornar uma potência nuclear. Por quê? Quando você tem uma potência nuclear vizinha, e alguém ao seu lado quer se tornar potência nuclear e todos os dias lhe diz: vamos exterminar vocês, vamos destruir seu país, vamos dividir seu país em 40 entidades, vamos fazer isso com vocês, vamos fazer aquilo com vocês. Agora vamos ter armas nucleares. A pressão sobre o Kremlin para fazer algo antes que eles consigam armas nucleares vai ser insana. Já é insana. E o Irã teve um papel enorme nisso, porque o que vemos no Irã, você tem razão, o Irã acabou com, arrasou 13 bases americanas ao longo do Golfo Pérsico e retaliou contra empresas e indústrias americanas. Quer dizer, eles não atacam todo mundo. Quando são atingidos, respondem primeiro a empresas de propriedade israelense e americana. Aconteceu de serem, em particular, empresas americanas por todo o Golfo, no sul. Quando o Irã teve 30 universidades bombardeadas pelo, vou tentar chamá-los de coalizão sionista, não sei outro nome melhor entre os sionistas cristãos e os sionistas judeus, ambas seitas heréticas. Eles bombardearam 30 universidades iranianas. Sem aviso prévio, um pequeno crime de guerra. Sabe, que mal faz um crime de guerra entre sionistas no café da manhã? O Irã bombardeou universidades ligadas aos americanos e aos israelenses, mas deu um aviso de um dia para tirarem todo mundo de lá. Essa é a diferença entre os iranianos e os sionistas. Eles realmente avisaram todo mundo: tirem suas pessoas e mantenham-nas pelo menos 1 quilômetro afastadas porque nós vamos destruir esses prédios. Em resposta, e eles têm feito isso de forma contínua, não atingiram hospitais, ao contrário das dezenas de hospitais atingidos pelos sionistas por onde passaram. E qual é a mensagem?
European Union mesmo venho repetindo isso, admito abertamente na televisão russa. Aprendam a lição, os Estados Unidos não vão entrar em uma guerra nuclear. A União Europeia precisa entender a dissuasão, e a única maneira é dar um exemplo. E a Estônia, European Union, acho, é o exemplo perfeito agora, porque seja se estão lançando esses drones da Estônia, sejam ucranianos ou estonianos lançando um drone, ou eles apenas passam pela Estônia, o fato de os estonianos conscientemente permitirem o uso do seu espaço aéreo os torna parte da guerra, por mais que tentem negar. Realisticamente, se estão voando até o fim, então Polônia e Lituânia, quero dizer, Polônia e Letônia, também fazem parte dessa guerra. Mas vamos nos concentrar na Estônia. A Estônia é um lugar ideal para dar um tapa muito duro na cabeça e dizer a todo mundo que essa palhaçada acabou. Vamos tratar cada um de vocês como uma declaração de guerra quando fizerem isso. E então vamos destruir vocês como resposta a uma declaração de guerra. Vejam a Estônia, ela ainda está fumegando. Tem de ser assim. Caso contrário, corre-se o risco de uma guerra muito maior. Às vezes é preciso sacrificar 1000 para salvar 1 milhão. Ou, neste caso, para a União Europeia, talvez 300 a 400 milhões. Mas infelizmente é aí que se chegou em grande parte, porque a política da Rússia tem sido, a política da Rússia tem sido incremental, tentando avançar suas posições gradualmente e não fazer movimentos ousados porque, novamente, assim como a União Europeia, o Ocidente projeta seus valores modernos e distorcidos na Rússia, e a Rússia projeta os seus neles. É uma tendência ruim da humanidade projetar seus próprios valores e sua posição nos outros. E a posição da Rússia tem sido: se fizermos um movimento muito grande, vamos assustar a Organização do Tratado do Atlântico Norte e provocar uma guerra. Não, na verdade você vai assustar a Organização do Tratado do Atlântico Norte a não entrar em guerra. Você está fazendo exatamente o oposto do que deveria. Você assusta a Organização do Tratado do Atlântico Norte e as pessoas da União Europeia, com lá vem o martelo russo, e elas vão ficar mais do que dispostas a negociar. Se olharmos até para as armas pesadas, os primeiros tanques entregues à Ucrânia vieram da Eslováquia. Por que a Eslováquia? Eslováquia pré-Fico. A Eslováquia é pequena, e se a Rússia atacasse a Eslováquia não seria grande coisa. Mas a Rússia não atacou. E então, quando isso... Certo, aí começou a correria. As portas se abriram, os portões se escancararam, e eles passaram a inundar a Ucrânia com todo tipo de suprimento de guerra que conseguiam arranjar. Foi incremental, exceto que a Rússia não respondeu como deveria, e a dissuasão acabou, pelo menos naquele nível. Um erro gravíssimo. Se a Rússia tivesse simbolicamente atingido a Eslováquia, ou as áreas fronteiriças, e dito na próxima vez vamos atrás de Berlim, todo mundo teria entendido a mensagem muito, muito rápido. Certo? Sim. Desculpe, são aqueles malditos eslovacos, sabe? Não dá para controlar muito os eslavos. Eles são loucos, agora todo mundo vai ficar em paz, pelo menos mais pacífico. Mas não ficaram. Na época a European Union dizia, deveríamos atacar Adlelos, deveriam mesmo atacar Adlelos, porque senão só vai piorar. E piorou. Agora chegamos a duas opções, ou temos uma guerra total com a União Europeia, ou damos um exemplo, mas ainda hesitam em dar um exemplo, o que simplesmente alimenta a histeria de guerra no Ocidente porque não vem nenhuma retaliação contra si. Você tem razão, eles acham que vai ficar só na Ucrânia. Sempre que escalamos, são só os ucranianos que levam, só carne para canhão. Quem se importa com quantos ucranianos morrem? Não são pessoas de verdade, de qualquer forma. Eles não fazem parte do Ocidente. São só peões. Podem morrer quantos quisermos. A gente não dá a mínima para essas pessoas. Essa é a realidade do Ocidente. E até agora eles têm se mostrado corretos. Todas as respostas voltaram para a Ucrânia, em vez de irem para onde deveriam, pelo menos para os países bálticos. E o Irã mostrou, do que vocês têm medo? Olhem o que fizemos com os americanos. Os americanos. Vejam o que fizemos às bases americanas. Vejam o que fizemos aos aliados deles. Estamos mortos? Estamos envolvidos nisso? Não. E vocês são uma superpotência nuclear. E essa é a mensagem que circula na Rússia. É uma mensagem que ressoa até na televisão estatal. A pressão é imensa. Ataquem forte e deem um exemplo. E é a coisa certa a fazer para restaurar a dissuasão,
nunca deveria ter sido perdida. Perdeu já-se na tentativa de não escalonar a guerra. A Rússia está projetando a liderança russa, projetando valores russos. Nós não queremos guerra, não queremos uma grande guerra. Fomos empurrados a isso pela liderança da Europa Ocidental e Central. E isso foi um grande erro. Bem, acho que parte do problema é que os líderes europeus e a mídia se iludiram. Porque a retórica dos últimos 4 anos foi: temos todo o direito de permitir que os ucranianos se defendam. Apresentado assim, parece muito razoável. Os ucranianos estão lutando pela sua terra. Por que não ajudá-los? O problema é que a organização do Tratado do Atlântico Norte armou a Ucrânia para isso. Quer dizer, foram eles que derrubaram o governo. Foram eles que os armaram, os treinaram, sabotaram todas as negociações e até o resultado das eleições de 2019. Com um propósito muito explícito: usar os ucranianos para impor uma derrota estratégica à Rússia. Como você disse, quando se tem gente como a chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, defendendo a desintegração da Rússia como um dos resultados ideais, não se pode simplesmente adotar essa postura inocente. Estamos só ajudando os ucranianos. Isto é também uma guerra contra a Rússia. E os europeus, quero dizer, são participantes. Conversei com John Mearsheimer e disse: bem, sabe, porque estamos numa guerra por procuração com a Rússia. Então, Glenn, já passamos muito disso. Agora estamos travando uma guerra direta. E European Union, acho que isso é importante. Quando você diz isso na Europa, eles respondem: por que está a repetir a propaganda russa? Mas você tem de aceitar a realidade como ela é. Se ilude, acaba fazendo coisas muito estúpidas. E a consequência, European Union, acho, está prestes a chegar. Concordo com você, no entanto. Acho que se desembocarmos numa guerra direta, bem, não necessariamente uma guerra mundial, mas ao menos num confronto direto agora entre a Rússia e um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte, provavelmente será um dos países bálticos, e creio que a Estônia é a candidata mais provável. Tem alguma consideração final antes de encerrarmos? Bem, sabe, os bolcheviques, e aliás, sim, você está certo, isto já foi muito além da guerra por procuração. Quando os sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade surgiram, a European Union dizia desde o primeiro dia: são soldados americanos disparando esses sistemas. Isto é americano do começo ao fim. Não, a Ucrânia está disparando esses sistemas. Não, a Ucrânia está disparando. São apenas americanos a operar esses sistemas. São os Estados Unidos disparando esses sistemas contra a infraestrutura russa e civis, matando civis russos. E o jornal The New York Times, em dezembro, no final de dezembro de 2024, publicou um grande artigo dizendo: sim, são todos americanos, confirmando tudo o que a European Union vinha dizendo. E na televisão russa, eles me olhavam como se a European Union tivesse perdido a cabeça. Parecia: que ótimo. Não, são americanos. E o The New York Times confirmou tudo, inclusive que os ataques com mísseis não foram algo pedido pelo regime de Zelensky, esse regime ditatorial. Foram generais americanos exigindo os ataques e usando esses ataques contra cidades russas. Lugansk foi atingida recentemente. Uma universidade foi atingida. Uma escola foi atingida. Que grande surpresa. E por aí vai. Isto não é nada de novo. Então isso é. E Lugansk, se alguém ainda não sabe, é minha cidade natal. A cidade onde nasci. Isso é. Sim, você está absolutamente certo. Isto deixou de ser guerra por procuração e se tornou uma guerra em toda a extensão. Quero dizer, estados maiores da Organização do Tratado do Atlântico Norte, vários estados maiores, foram dizimados por mísseis russos. Generais da Organização do Tratado do Atlântico Norte, sabe, aqueles que costumam ir para a floresta no meio da noite ou para as montanhas fazer trilhas à noite e depois caem e morrem misteriosamente. Sabe, como mais podemos abafar as baixas ou simplesmente não mencioná-las? Então sim, e isso não é novidade. Quero dizer, quando estados maiores militares estrangeiros estão ali planejando e fazendo tudo, menos a execução da guerra de outro, você não está apenas em uma guerra por procuração. Você está absolutamente envolvido até o pescoço no conflito. Não há outra forma de encarar isso. E, de novo, os Estados Unidos não vão combater esta guerra. De jeito nenhum. Eles vão lucrar com esta guerra. Quero dar um pequeno alerta ao chamado material humano da União Europeia. Adivinhem, senhores e senhoras, vocês são carne. Vocês serão a próxima leva de carne para os americanos lucrarem.
Goste ou não, olhem no espelho e entendam. Vocês são biomaterial que será usado para enriquecer as finanças ocidentais em Nova York e talvez em Londres, dependendo se os ingleses conseguirem não se envolver desta vez. Eles fizeram isso na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Tentavam lucrar com isso e fazer todo mundo lutar. Acabaram sendo arrastados nas duas vezes. Talvez desta vez não sejam arrastados. Mas o ponto é que a Europa Central e Ocidental já está nessa luta. Só vai piorar para eles. Olhem, os americanos vão se manter neutros, mas vão abastecer a Europa. E vão continuar pressionando a Europa não russa. Vão continuar empurrando para a guerra contra a Europa russa, porque vão lucrar com isso. Eles vêm falando abertamente sobre isso desde 1998. Não de forma, como o European Union disse, acho que o primeiro artigo que li foi na Forbes, se me lembro bem. Precisamos de mais uma boa guerra. E a boa guerra foi a Segunda Guerra Mundial, porque tirou a América da Grande Depressão. Eles já falavam sobre isso em 1998. Então, se em 1998 já saía algo na Forbes, significa que eles discutiram isso. E sim, eles vêm preparando o biomaterial chamado europeus para uma grande guerra nos últimos 20 anos, na verdade, 30 anos. E planejam lucrar com isso. Os Estados Unidos têm muito equipamento em reserva, tanques M1, M1A1 e blindados Bradley de diferentes gerações. O que se faz com o equipamento que ficou em reserva? Bem, ou você paga para manter Hilo, ou sucateia, ou encontra alguém para vender. E a Europa vai ser o campo de batalha onde vão usar calos. E vamos encarar a realidade. Para a raça branca europeia, é o seu Ragnarok. Vocês não vão sair vivos disso. Os brancos europeus, na maior parte da Europa, já estão virando minoria e depois dessa grande guerra serão minorias absolutas. Vão ser uma população substituída. Vou dizer outra coisa muito desconfortável. Quando as elites falam em reduzir a população humana para algo entre 500 milhão e 1 bilhão de pessoas, o que implica exterminar o restante, e a ideia do bilhão dourado, a maioria dos europeus achava, vamos fazer parte desse bilhão dourado. A Europa ia fazer parte desse território. Vocês não estão na lista. Vocês serão exterminados e substituídos, e já estão sendo exterminados e substituídos por outras populações mais fáceis de controlar. Porque o bilhão dourado será, se não 500 milhão, apenas as pessoas que vão poder viver. As pessoas do bilhão dourado serão aquele 1% do topo, e haverá outros 20% que serão a classe de gerentes e profissionais educados que servem à sua riqueza. É preciso ter engenheiros, militares, polícia e assim por diante. E os 70% a 80% inferiores serão servos no estado tecnológico neofeudal ou estados. Todo o resto vai estar morto. E aí fica a questão. Os servos vão invejar os mortos antes de tudo acabar, considerando qual será a vida deles. Mas os europeus, o europeu médio, não vai fazer parte disso. Eles vão ser eliminados de uma forma ou de outra. Serão substituídos e misturados com outras nacionalidades que estão sendo ativamente trazidas como substitutas. Olhem, nós não prevíamos a migração em massa. Claro, eles sabiam que a migração em massa faria o que faz. Foi concebido dessa forma. Só um idiota que realmente não presta atenção à história, nem à realidade, pensaria, ok, vamos trazer 20, 30 milhões de pessoas. Vamos trazer 8 milhões de pessoas para a Inglaterra numa grande vaga ao longo de 20 anos e elas vão tornar-se o inglês médio que não bebe. Claro que isso não vai acontecer. Eles formam enclaves instantaneamente, criam entidades separadas. Mas como essas pessoas vêm de todo o mundo e estão numa terra estrangeira, ficam sem raízes e mais fáceis de controlar. E para sociedades acostumadas a serem controladas com mais facilidade. Assim você se livra da população e obtém a população que deseja, ou alguma mistura. E basta olhar para a realidade, sabe? Cartazes com "Nós somos Europa", uma garota branca, um paquistanês ou um indiano, um árabe e um africano. "Nós somos Europa", esse é o cartaz. E no cartaz seguinte, "Defendam a Alemanha, defendam a Europa". Todos são homens brancos. Essa é a mensagem. As pessoas que precisam ser tiradas de cena são os homens europeus brancos. E o resto se resolve sozinho. Então, sabe, acordem, ou seus filhos não terão futuro. E serão os próprios líderes de vocês que vão fazer isso com vocês. Não sei como dizer de outra forma. Bem, comentário nada animador.
Obrigado, Stanislav. Obrigado. E sim, está a ser um ótimo fim de semana até agora. Igualmente, e feliz Páscoa a todos.